Bom dia para todos. Bom sábado. Já tem um bom tempo que a gente não se vê, não se fala. E eu espero que todos possam estar bem. Enfim, o áudio tá bom, né? Só por então a gente poder encerrar esse assunto aqui do áudio. O áudio tá bom. Estamos te escutando bem e já começou, tá bom? Pode já Tá iniciar. ok. Então vamos orar. Vamos fazer uma oração aqui de joelhos. Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que nos feito. Obrigado pela semana. Obrigado pela vida. Obrigado pela oportunidade de nos aproximarmos mais de Ti e termos contigo um melhor relacionamento, um melhor contato para te conhecer mais e procurarmos sermos mais semelhantes a Ti, que possamos ser como um reflexo Seu aqui nessa terra, para que possamos amenizar o sofrimento de outras pessoas, te aproximando também delas. Te peço uma bênção sobre esse estudo, que tu possa conduzi-lo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo que eu me propus a fazer hoje, o assunto, na verdade, embora eu não coloquei lá, eu não coloquei o tema lá, quando a Bárbara me convidou, porque eu fiquei na dúvida se eu colocaria o nome, né, o assunto do estudo ou não. Mas é basicamente sobre a menstruação. Então, eu já venho lendo, assistindo vídeos e lendo sobre, inclusive um artigo que colocaram no grupo para a gente há algum tempo, sobre esse tema. Me despertou minha curiosidade, a minha vontade de conhecer mais, né? Assim, não vou dizer que eu me tornei um especialista nesse assunto, não é isso. Embora é um assunto biológico, físico, né? Que eu acredito que por ser um assunto físico, biológico, que faz parte do nosso cotidiano de todos nós, eu deveria aprender muito mais de todos nós. Eu acredito que especialmente os homens deveriam dar muito mais atenção sobre esse assunto. E conforme eu fui ouvindo, eu fui lendo, então foi aguçando mais a curiosidade, a vontade de aprender, confesso para vocês. E eu percebi que esse assunto, ele uma vez compreendido e entendido, a gente consegue entender mais o outro. A gente se põe no lugar do outro, né? Embora, embora eu seja homem, ou os homens, sendo homens e não passando por esse processo, eles conseguem entender melhor a mulher, compreendê-la e ajudá-la sobre essa questão. Então, o assunto, eu até escrevi aqui no quadro, eu acredito que de repente vocês conseguem ler, visualizar, o assunto sobre a menstruação, tá? Assim, eu não vou me aprofundar nesse assunto. Assim, o meu propósito aqui eu não vou falar da menstruação em si, tá? Da questão biológica, física, até porque nós temos aqui muitas mulheres. E eu acredito que vocês, mulheres, conseguem falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, independente de estudarem alguém ser da área de medicina ou não. É um fenômeno que acontece com vocês. Mas também acredito que não é pelo fato de ser mulher que também conhece o assunto. Eu acredito que, até pelo contrário, tem muitas mulheres, né, são mulheres, né, passam por esse processo que é natural, é físico, orgânico, mas precisam conhecer mais, estudar mais. E aí, eu não sei se tem alguém aqui hoje, no momento desse estudo, que é da área de educação, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que pelo menos no Rio de Janeiro, eu acho que esse é um tema que não faz parte assim da grade de ensino de escola pública, pelo menos. Eu acho que não. Talvez um professor, uma professora ou outra possa levar esse assunto, esse tema para a sala de aula. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu acho que não faz parte esse assunto, esse tema. Ou talvez, quando se toca nesse assunto, é superficial e deveria ser mais estudado, mais compreendido. Enfim, é o que eu penso. Pelo menos quando na minha fase de estudante, lá atrás, né, na idade ali primária, juvenil, até um pouco adulto, eu não lembro de ter estudado sobre esse assunto em sala de aula.
já ter aprofundado, embora tive aulas de biologia, mas não lembro. Então, acho que não faz parte, mas estudando mais, ouvindo mais, eu acredito que é importante se aprofundar. Bom, então, o que seria a menstruação? É um fenômeno físico, biológico, que ocorre assim, com o corpo feminino, né? O corpo masculino não passa por esse processo. E por ser uma questão física e biológica, eu comecei a entender que existe uma necessidade mesmo de aprender mais sobre esse assunto, sobre esse tema. Né? Ele deveria ser um tema tão importante, tão fundamental, como se fosse qualquer outra disciplina, como português, conhecer o português, conhecer a matemática, conhecer física. Né? É um assunto que está dentro da biologia, mas eu acho que precisaria focar mais nele, não é? Para que, uma vez todo mundo estudando esse assunto, se fosse um tema realmente, eu diria, de interesse político, que as escolas tivessem essa, dentre várias, essa aula também, eu acredito que a distância, eu vou usar essa palavra a princípio, a distância entre homem e mulher diminuiria bastante, ou o homem seria mais compreensível, ele compreenderia mais a mulher, entendeu? Ele ia compreender mais o sofrimento dela, porque são várias questões que traz a menstruação, ela pode trazer. Algumas mulheres menstruam mais que as outras, tem mulheres que nesse período sente dores, né? Enfim, são vários problemas. E como eu disse anteriormente, eu acredito que esse é um aspecto que talvez você, mulher, que está aqui hoje nesse estudo, pode falar melhor do que eu, pode me ajudar mais aqui. Então, assim, mas é importante que isso seja discutido em sala de aula. É importante que esse assunto seja discutido dentro de casa, seja discutido no esporte de saúde, nos hospitais, enfim, seria realmente um estudo de importância política. Por que isso? Para que, uma vez sendo estudado, explorado e conhecendo o porquê desse fenômeno que acontece no órgão feminino, o homem poderia ser mais sensível e ele poderia, ao invés de criticar, ao invés de defamar, ao invés de citar piadas, né? São várias as piadas que existem sobre essa questão em relação à mulher, que na verdade é uma falta de respeito tremendo, uma falta de compreensão, de sensibilidade. Deveriam, talvez, ia deixar de existir, ou pelo menos amenizar, né? Ia acontecer muito menos. Então, acredito que seja um assunto realmente muito interessante. E por que isso não acontece? Por que a gente sabe que isso acontece? Por exemplo, a minha família é uma família grande, relativamente grande, né? Meu pai e minha mãe nós somos 8 irmãos. E, honestamente, assim, eu não lembro em nenhum momento, dentro da minha casa, quando nós vivíamos todo mundo junto, ter uma conversa sobre esse assunto. Não lembro. Se houve, realmente eu não lembro, mas eu creio que não lembro. É mais fácil eu acreditar que não houve do que, de repente, em algum momento ter esse assunto e eu não ter me lembrado, mas eu acredito que não houve. Né? E por que de repente, na minha casa, né, nós não debatemos esse assunto? Por que de repente, tem um momento, né, eu não estou aqui, claro, eu não estou aqui culpando meus pais, a questão não é essa, mas por que não trouxe, nós nos conversamos sobre isso, né? Nós somos 5 homens e 3 mulheres na minha família. Eu acredito que, de repente, pela questão da cultura mesmo, né? A força da cultura, a influência, o poder da cultura, né? Do patriarcado, né? Que nós sofremos tanto com isso, né? Esse domínio, esse controle de repente, não repassar informação em função do machismo, ou então de algum princípio religioso que sempre teve influência, que fez parte também na influência da cultura, tá? Das civilizações. E dentro desse contexto do patriarcado, dessa influência da cultura, né? Entre quando o homem ele domina o outro homem, o homem domina a mulher, o homem faz escravos, né? Cria escravos.
o homem ele se vê mais importante que a mulher. Então, nesse cenário do patriarcado, ao longo da história, a gente percebe que o homem ele sempre se viu e ainda se vê, na verdade, mais importante que a mulher. Então, por que, se o homem é mais importante que a mulher, por que eu trato desse assunto? Porque falar de um assunto que ele é, de repente, restrito, penso eu, né, é o que os homens pensam, de um sexo, entre aspas, fragilizado, né, que não tem tanta importância como deveria ter o homem. Enfim, então acredito que talvez por isso essa influência da cultura, esse poder que a cultura tem, a influência religiosa, com vários tipos de tabus, então é um assunto que não foi discutido. Eu, por exemplo, não lembro, né? Então, assim, e a gente perde muito com isso. E é por isso que muitas das vezes as mulheres sofrem calada. A própria mulher, às vezes, não quer falar desse assunto, porque ao falar desse assunto vai ser ridicularizada, vai ser ofendida, não vai ser compreendida. Enfim, então vários pensamentos vêm na minha cabeça e que, na verdade, fazem parte de uma realidade, né? Mas deveria ser o contrário. Porque, como eu disse, se é um fenômeno natural, ou seja, físico e biológico, caberia a todos nós nos interessarmos sobre ele, né? Nos aprofundarmos sobre ele, para poder, então, nos colocarmos no lugar da pessoa que passa por essa questão, então, acolhermos mais, ajudarmos mais, tá ok? Bom, então, a princípio seria isso, e eu queria saber de alguém, se alguém quer fazer um comentário sobre essa pauta, esse assunto aqui. Alguém quer fazer um comentário? Quer falar alguma coisa? Ok. Não, né? Marcos, eu sim. Oi. Ehm, eu estava lembrando, né, eu imagino que muitos já tenham lido ou já tenham acesso ao livro O Gênero e Nossos Cérebros, né? Bem no começo, ele tem um capítulo sobre o assunto e começa já dizendo, né, que historicamente as mulheres têm sido prejudicadas, né, tem sido usado o ciclo menstrual como um argumento para negar-lhes o acesso a posições de poder. Por quê? Com isso estaria supostamente ligado, né, ehm, uma variação, né, no seu humor e na sua eh, confiabilidade, né? E isso tem sido um argumento histórico, né? Porque eh, tem sido negado o acesso das mulheres a posições de influência de poder, né? Então, ela mesma cita aqui o exemplo, né, que essas pessoas usam, né? Imagina uma mulher se ela estiver passando pelo ciclo e tiver que tomar uma decisão importante, né? Então, isso tem sido um argumento problemático e eu acho que vale a pena ler novamente esse capítulo. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Tem mais alguém que queria fazer algum comentário sobre esse assunto? De repente, alguma das mulheres que estão aqui no grupo queriam falar alguma coisa? Querem acrescentar? Ok, vamos lá então. Pelo que eu venho pelo que eu pude aprender a estudar, um ciclo que acontece de 28 a 28 dias, né? Ou seja, ele é mensal. Embora a gente saiba que no nosso calendário o mês é de 31 dias, ele varia alguns meses, mas é mensal isso, né? Então a gente vê que a mulher, mais ou menos, eu acho que isso varia, por favor, gente, se eu estiver errado, me corrija aí. Não deixa eu errar sozinho, não. Parece que mais ou menos a partir dos 11 anos, né? Eu acho que dos 11 anos começa essa questão, esse ciclo acontecer na vida de uma menina, de uma mulher. Não é isso?
E daí vai até, eu acho que aí varia, talvez até mais ou menos, eu não sei se está legível aqui. Está dando para ver aqui no quadro? Vocês conseguem visualizar? Tá sim. Tá. Então, assim, mais ou menos, como é que eu posso falar? É um fenômeno físico que acontece no organismo feminino a partir de 11 anos, né? Eu não sei se já aconteceu antes, se já teve algum fato, acontece, não sei dizer, mas parece que essa é a idade. E aí dura até também mais ou menos, aí eu acho que também varia de mulher para mulher, eu acho que eu não sei se vai ter a ver com a questão, eu acho que acaba que tem a ver com a questão também do estilo de vida de cada uma, né? 40 anos, por quê? Porque aí vem a questão da menopausa, não é? Então, e aí é um período longo, a gente percebe que o período longo ele passa por algumas décadas, né? Vamos botar aqui 3 décadas, para mais ou para menos. Ah, tá. Vai até os 50 anos. A Carolina colocou aqui, mais ou menos 50 anos. Obrigado, Carolina. Isso. Mas tem mulher que acontece, acho que diminui, esse processo é menos. Vou dizer aqui por quê. Por exemplo, vocês não conhecem ela ainda, mas a minha esposa, Ana, ela teve uma menopausa um pouco, como é que se fala? Quando acontece antes desse período normal de 50 anos. Precoce. A Ana passou por isso de forma precoce. Então, se eu não estiver enganado, não varia com o estilo de vida. Ah, tá. Obrigado, Carol. Carol está dizendo aqui que não varia com o estilo de vida, mas vai até mais ou menos 50 anos. Obrigado, Carolina. Eu imaginei que o estilo de vida jogou uma influência, então desculpa aí, gente. Obrigado, Carol. Mas assim, voltando aqui, a Ana Cláudia, minha esposa, ela talvez aos uns 10 anos atrás, hoje nós estamos juntos na mesma idade, nós temos 53 anos, mas mais ou menos há uns 10 anos atrás, ela passou por esse processo da menopausa. Então, a gente percebe que é um período que longo na vida de uma mulher, né? Começa bem ali na idade juvenil ainda, da menina, da garota, que está desenvolvendo, aprendendo, está estudando ainda, né? Está muito ainda dependente dos pais, né? Quem sabe irmãos mais velhos, tal. E começa esse processo e vai longe isso, não é? Então, por isso que, assim, no meu estudo aqui que eu fiz, pelo que eu ouvi de biólogos falando, professores, é um estudo, é um assunto que ele deveria ou deve, assim, até por obrigação mesmo, fazer parte da, da cultura da sociedade, né? Porque vai levar a vida inteira de uma mulher, praticamente, né? E detalhe, mensalmente, ela não consegue se libertar disso, ok? E o Gabriel ainda citou ainda há pouco que, como assim, eu diria a palavra falta de interesse mesmo da sociedade em explorar esse assunto, desmistificar esse assunto e tornar conhecidos para todos, sejam mulheres e homens, e eu diria que, na verdade, muito mais para o homem do que para a mulher, para poder então entender a causa, tá? Sensibilizando por que acontece, né? Como acontece e por conta disso então enxergar que isso não é uma doença, tá? A menstruação não é uma doença, mas é algo que acontece normalmente e uma vez compreendido e entendido, eu acredito que talvez aí uma boa parte da população humana desse planeta poderia então ajudar muito mais a mulher do que se ajuda até então. E isso não seria nenhum problema para a mulher, como não é nenhum problema, né? A gente sabe que isso não impede que a mulher trabalhe, estude, tenha suas obrigações, faça as coisas por conta disso. A vida dela continua ao longo da sua vida. Então, então é isso. A princípio é isso. Então, assim, só para enfatizar como a gente realmente está preso a uma questão cultural ainda. Né? Nós estamos em 2021 e isso, pelo menos aqui, não sei do Brasil, mas no Rio de Janeiro, eu acredito que isso não faz parte de uma cadeira de ensino, né? De uma grade curricular. Talvez mais especificamente na área da medicina, né? Da área da saúde, vou dizer assim. Se estude mais, se explore mais isso. Mas
não sendo um curso de saúde, eu acho que nem tanto. Eu lembro que, embora eu nunca exercia, eu não usei essa profissão, mas eu lembro que na minha juventude eu fiz um curso técnico de análises clínicas. Nunca trabalhei na área, nunca trabalhei, mas eu fiz esse curso técnico, de vez em quando olho para o diploma, vou lá, dar uma olhada. Mas eu lembro que eu tive uma aula com um professor, uma aula curta, né? Nada muito abrangente também sobre esse tema. E naquela época já me interessou, porque era um aprendizado, é algo do corpo humano. Então, eu sempre gostei da área de saúde também. Então, mas foi só uma aulinha que nós tivemos ali, aquela turma, por conta do curso de análises clínicas e tal. E aí ele passou por ali, deu uma pincelada. Mas a necessidade é muito grande, ok? E, enfim, e por que a gente ouve de jovens, de garotos, até mesmo de rapazes, de homens, né? Piadas, né? Às vezes a mulher está, por alguma razão, aflita, nervosa, né? E precisa falar mais alto e fala assim, tá de TPM, né? Tá menstruada, tá no período do mês dela, lá. Então, assim, isso realmente é uma falta de respeito tremenda. Não deveria se falar isso, nem pensar isso, né? Porque falta de falta de conhecimento mesmo leva a isso, né? Ou muitas das vezes as pessoas conhecem também, sabe que é um processo natural, tem conhecimento, mas ainda assim, por ver a mulher como um ser humano inferior, de menos valor que o homem, então ainda assim debocha e caçoa usando desse fenômeno natural, físico, biológico que as mulheres têm. Mas não deveria ser assim. Em contrapartida, eu Aí eu queria que. É que eu separei um assunto aqui, falando sobre a andropausa. A andropausa, em contraste. Vou escrever aqui rapidinho. Vocês conseguem ler lá? Ler tudo. Oi? Sim. Beleza. Então, o que seria a andropausa? Alguém tem ideia do que pode ser, do que é a andropausa? É uma redução na produção dos hormônios do homem, né? Seria um equivalente à menopausa na mulher. Exato, né? Testosterona, né? Enfim. Então, assim, a menstruação, não está relacionada à falta de produção de hormônios, é pelo contrário, é isso. Mas depois, infelizmente, ela vai passar por um processo da menopausa. E pelo que eu percebi também, eu entendi, a menopausa, ela, toda mulher, ela passa por esse processo, né? Toda mulher, ou ela já passou, vai passar, mas também é um processo que acontece no organismo, no corpo da mulher, que é a menopausa. Por favor, me ajude aí se eu estiver errado, tá? Então, aqui está escrito menopausa. Acho que a qualidade não Marcos, ajuda. uma Oi. observação. Tenta projetar a sua voz para o computador e não para o quadro, porque eu acho que não está conectado o fone como microfone, tá bem? Tá. Ok, obrigado. Melhorou agora? Sim. Ok. Marcos, você tinha feito a pergunta de que na menstruação não tem uma diminuição de hormônios nas mulheres? Como que era? É isso mesmo? Não, na verdade eu perguntei para saber, porque eu acho. Porque assim, assim, como eu falei no início, eu não me aprofundei em todo o assunto, tá? Embora eu estou estudando, enfim, para poder aprender mais. Mas me parece que na menstruação, eu acho que a diminuição de hormônio feminino, eu acho que não. Sim, Ao contrário. existe Eu sei sim a que. diminuição do hormônio feminino. Na verdade, isso digamos, o cerne de todo o problema, digamos, né? Porque, assim, não é que se abole completamente a questão dos hormônios sexuais no corpo da mulher.
Existem ainda hormônios sexuais que estão presentes, mas são hormônios mais fracos, né? Não são os hormônios fortes que estão presentes na fase da vida que a gente chama de menacme, que é a fase reprodutiva da mulher enquanto ela está menstruando. Desde essa primeira menstruação até a última menstruação, que é a menopausa. E essa diminuição dos hormônios faz com que as mulheres tenham esses muitos sintomas que elas podem ter depois da menopausa. Ok, ok. Bom, Marcos, oi, alô? eu queria também fazer um comentário. Em, Como eu já mencionei no primeiro comentário, esse livro sobre o gênero e nossos cérebros, tá? Eu acho que se alguém não leu, por favor, leiam. Ele é muito vital para a gente se atualizar com alguns assuntos, né? Essa ideia, né, de hormônios exclusivamente femininos ou masculinos, não são conceitos que realmente eu acho que mais complicam do que ajudam, né? São conceitos bem antigos, né? De pesquisadores que não tinham o preparo necessário para entender a complexidade do assunto, né? É até bizarro, né? Assim, as ideias que essas pessoas tinham, né? De como as coisas funcionavam. E só mais um comentário sobre o que você mencionou várias vezes, né? A desinformação sobre o assunto da menstruação. Ele convém, né? Numa sociedade, numa cultura machista, convém, né? Que haja é, pouca, pouco conhecimento, né? Porque ajuda a manter a estrutura patriarcal, né? Porque existe muito preconceito e quanto menos se entende, se sabe, mais fácil de manter as coisas como estão. Só isso que eu queria comentar. Não, obrigado, ajudou muito. Só para lembrar, você disse que o nome do livro é Gênero e Nosso Cérebro, é isso mesmo? Sim, Tá, deixei aqui no quadro escrito aqui, para poder fixar mais. Bom, então, partindo desse ponto, então, o homem também ele passa por um processo parecido, que é a andropausa, né? Que é a diminuição de hormônios, né? Ele vai ter sintomas também no corpo, né? Talvez ali calor, enfim, mais coisas. Menos força, envelhecimento mais da pele, enfim, são vários aspectos que também o homem passa também. Então, onde eu quero chegar com isso? O homem, o ser humano, o homem, ele não está diferente da mulher. Ele é um ser humano igual, ok? A diferença aí é que a mulher ela passa por um processo que é mensalmente, ao longo de um período grande da vida dela. O homem não tem isso mensalmente, como a mulher tem, mas o homem ele passa também por problemas hormonais e chega também no período da sua fase adulta ali, talvez 40 anos para cima, que ele também deixa de produzir também hormônios importantes e ele passa por processos um pouco similares. Então, e ninguém, a princípio, faz chacota disso. A gente não vê no cotidiano da vida, nessa cultura machista, normalmente faz esse tipo de brincadeira, como se faz muito mais com a mulher, né? Na verdade, machuca-se muito a mulher por esse assunto. O homem se tenha muito de forma isolada, né? Pontual, enfim. Bom, falando desse assunto ainda, eu queria dar uma olhada na Bíblia com vocês. Se vocês tiverem a Bíblia aí, de repente, o aplicativo, no livro de Mateus, Mateus capítulo 9, na verdade, Mateus capítulo 8 e 9, são dois capítulos que Jesus está fazendo muitas curas. Jesus está ali na rua, andando para lá e para cá, cidade, vizinhas, e ele faz curas assim aos montes, aos montes. E no livro de Mateus, capítulo 9, tem alguém aí com áudio ligado. No livro de Mateus, capítulo 9, Mateus 9, verso 20,
tem uma história aqui interessantíssima. Dentre várias curas, vários milagres que Jesus fez, até ressuscitar alguém, na verdade, ele vai para a casa de Jairo, né? Aparece Jairo ali no meio do caminho ali de Jesus. Jesus está fazendo curas, muitas curas, e isso chamou a atenção da população toda. Jesus se tornou uma pessoa muito famosa, e Jairo, que era um príncipe ali da sinagoga, daquela época lá, então a sua filha estava muito doente, e ela chega a falecer. Ele não sabe que ela tinha falecido, porque ele foi na rua chamar Jesus, mas aí a intenção de Jesus com ele ia para a casa de Jairo. Só que uma multidão cercava Jesus. Mas não dá para imaginar, mas uma multidão é uma multidão. Então, ali, conta que a história é que uma mulher que havia já 12 anos, ela padecia de um fluxo de sangue. Chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste. Então, veja, eu já li esse texto várias vezes, talvez vocês também, mas, assim, o texto não fala quem é a mulher, a irmã White também não fala quem ela era, enfim. Diz que ela é uma mulher, também não fala da sua idade, quantos anos ela tinha, mas diz que ela, pelo menos há 12 anos, ela padecia de um fluxo de sangue, que eu acredito ser uma questão, uma hemorragia, né? Alguma coisa relacionada à menstruação, uma hemorragia que não parava. E o verso 21 diz que ela dizia consigo mesma: olha, se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora, a mulher ficou sã. Bom, então, embora esse texto aqui ele não diz muita coisa, mas no livro Desejado, eu queria pegar aqui uma referência aqui, no Desejado, no capítulo 36, chama-se O Toque da Fé. Jesus, Ellen White escreveu assim, O Toque da Fé, capítulo 36. Tá. Ali estava uma hora oportunidade para aquela mulher. Ela também havia falado de Jesus, ela tinha esse problema, só que havia muita gente, um contingente enorme. Achava-se em presença do grande médico, em meio da confusão, porém não lhe podia falar nem vê-lo, senão de relance, assim, longe, né? Temendo perder seu único ensejo de cura, ela forcejou por adiantar-se, dizendo de si para si mesma, ela dizia: se eu tão somente tocar o seu vestido, eu ficarei sã. E quando ele ia passando, ela avançou, conseguindo tocar-lhe de leve na orla do vestido. No mesmo instante, todavia sentiu que estava sã. Concentrara-se naquele único toque, toda a fé de sua vida. E no momento, perfeita saúde. Bom, por que eu quis trazer esse assunto para a gente? Eu acredito que ela estava passando por um processo aqui de hemorragia intensa. Né? Em outro momento aqui, a Ellen White disse que todo o recurso que ela tinha, né? Não sei se ela era rica, não sei, mas tudo que ela tinha de recurso que ela podia fazer para poder ficar livre daquela doença, daquela hemorragia, ela fez. Ela usou, mobilizou, mas não deu certo. A medicina, os médicos da época ali, enfim, quem poderia ajudar não conseguiu ajudar. E o diagnóstico dela foi de uma doença incurável. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: a mulher, ela tem esse processo mensal. Todo mês ela vive com esse problema. Agora, imagina 12 anos, 10 anos passar por essa questão de uma hemorragia, eu vou usar a palavra menstruação ininterrupta, entendeu? Como se perde assim, vigor, energia, sono, de repente não se alimenta melhor, fica desanimada, não tem uma pessoa que entenda a sua questão, sabe da situação, mas não entende, ou de repente não ajuda, então isso tudo piora também. Piora muito. E um detalhe interessante é que isso aconteceu justamente numa sociedade altamente centralizadora de poder e controladora. Eu falo da sociedade romana e também dos judeus.
que não diferenciavam muita coisa. Quando a gente olha para a estrutura de governança romana ou de pensamentos romanos, não era muito diferente dos judeus, né? Dominadores, arrogantes, não tinha mulher com importância, assim, não havia de forma igual, né? Por consequência, não tinha sua importância. Então, assim, era mais uma mulher doente naquela sociedade, desprezada. Enfim, então eu fico assim tentando imaginar a situação dessa mulher nessa situação. O que ela não sofreu naquela época. E aí ela se depara com Jesus ali na cidade dela, perto ali da vizinhança, e ela toma iniciativa, ela tira energia da onde talvez não tinha mais, acreditando no poder de Jesus, vendo ele como um salvador realmente, um médico que pudesse resolver a situação dela. Muita gente, nossa, muita gente. Não dá para imaginar, mas a gente, voltando assim, tentando fazer uma imagem, trazendo uma cena para a gente tenta entender como estava aquele momento. E muita gente ali perto de Jesus e tocando nele e quase não podendo andar. Entanto que Ellen White fala que a caminhada para a casa de Jairo foi muito lenta, até porque Jesus, se compadecendo de outras pessoas também, ele parava para poder acudir outras pessoas. Então, uma outra coisa que me chamou a atenção é que, mesmo numa situação daquela, de muita gente, Jesus não perdeu a sua sensibilidade de amor ao próximo, de ajudar a quem precisa. E aí aquela mulher toca na roupa de Jesus, ela consegue um jeito ali de tocar na veste dele, dizendo, se eu tocar na roupa dele, nem que seja ali na orla da costura do tecido, a minha fé vai me ajudar, eu vou ficar curado. E Ellen White diz que no momento que ela toca, é o momento que ela fica curada. A relação entre fé, né, em Cristo, em Deus, como alguém que pode realmente resolver os problemas. Isso é fundamental para a gente, para o ser humano. Me chama a atenção também o fato de muitas pessoas estarem com Jesus, os próprios discípulos estavam com Jesus, mas parece que as intenções eram outras, porque, eu vou dizer assim, no caso dos discípulos, não estavam ainda realmente entendendo a obra de Cristo, estavam numa caminhada, estavam andando com ele, eram seus discípulos, mas talvez não tinham uma necessidade espiritual como aquela mulher via ter, física, mas também espiritual. E a multidão também não estava percebida disso. Ela era ajudada por Jesus, Jesus as curava quem tinha que curar, resolvia os problemas físicos, de saúde, mas dá a entender que, eu não quero aqui generalizar, mas dá a entender que eles não estavam sintonizados com a pessoa profética de Cristo. E por isso ele fala, olha, de mim saiu o poder, de mim saiu virtude, embora muita gente ali, muita gente, mas um toque que ele não havia sentido até então, faz com que ele pare toda a sua dinâmica e ele fala, olha, saiu daqui de mim virtude, saiu o poder. Enfim, eu dei uma pesquisada aqui na palavra virtude, porque ele usa a palavra virtude no texto do desejado, e eu acho que em Lucas também. E aí, o que seria virtude? Eu acho que virtude tem a possibilidade de a gente compreender de várias formas, de algumas formas. Mas uma que me chamou a atenção diz assim, virtude, qualidade moral em atributo positivo de um indivíduo, disposição de praticar o bem, trata-se de uma inclinação verdadeira, de uma verdadeira inclinação que levam o homem para o caminho do bem. Aí vem força, coragem, paciência, né? Que são atributos que estavam na vida de Jesus. Mais uma definição, eu percebi que existe uma virtude, a virtude intelectual e a virtude moral. E o que o texto diz para a gente aqui? A virtude intelectual, ela está interligada, relacionada com a inteligência e as virtudes morais, que são relacionadas ao bem. Praticar, fazer alguma coisa, algo de bom para alguém.
consiste na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão em busca do verdadeiro conhecimento. Uma definição um pouco parcial de virtude intelectual, ok? E a virtude moral? Não é muito diferente disso. É ação ou comportamento moral. É o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Então, assim, Jesus ele era cheio, ele veio à Terra cheio dessas virtudes. Ele tinha essas virtudes. E ele veio, assim, realmente num cenário rude, né? Quando a gente olha para o aspecto do patriarcado, não é? Da cultura que era formada naquela geração, naquela época, que não eram para os judeus serem como o mundo vivia, mas foram influenciados por essa cultura patriarcal também. E Jesus vem assim, Jesus na contramão, na contradireção do governo romano, e especialmente dos judeus, ele vem praticar o bem. Então, mesmo indo para a casa de Jairo, para ver a filha de Jairo, que já estava falecida, inclusive, e aos olhos humanos não tinha mais o que fazer lá, não tinha mais expectativa, ele ainda para na rua, ele estava na rua, para atender um, para atender outro. Ellen White faz um comentário que Jairo ficou até um pouco apreensivo, né? Ele queria acelerar os passos de Jesus, mas Jesus estava no tempo dele. Ele sabia o que ia acontecer. E, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para essa mulher do livro de Mateus 9, verso 20, que tinha, embora assim desesperançosa, né, pela a prescrição que deram para ela de uma doença incurável, né? Ela ainda foi até Jesus com uma fonte, uma expectativa, uma esperança de salvá-la, de ajudá-la. Eu queria fazer um ponto aqui. Embora nessa época realmente não havia medicina, não haviam estudos como há hoje, mas havia uma coisa que já era do cotidiano daquela sociedade, como é a nossa também, a questão da menstruação. A mulher ela menstruava naquela época também. A mulher do passado não é diferente da mulher de hoje, nem vice-versa. Então, me fez lembrar aqui um texto, uma frase de Ellen White, em Patriarcas e Profetas, em relação aos diluvianos. Ellen White diz que eles construíam, né, prédios, tal, as coisas, admiravam o que eles construíram, em função da sua força intelectual, eram fortes fisicamente, enfim. Eles faziam muitas construções, ao ponto de admirar aquilo que eles faziam. Então, assim, se tinha essa dinâmica, essa força, se tinha esse poder intelectual de poder construir coisas, de fazer coisas, ao ponto de admirá-las, ficarem assim, sabe, até trazer uma certa soberba, envaidecimento por isso, por que não compreender essa questão da menstruação da mulher também? Eu acho que eles poderiam fazer isso também. Eles poderiam pegar essa energia e, sabe, e trazer ela para o lado da mulher feminina e compreender, ou se esforçar para compreender essa questão. Talvez não teriam todas as respostas como nós temos hoje, mas, com certeza, se fizessem isso, iam compreender mais a mulher. É uma coisa física, era orgânica, é natural, e iam poder ajudar mais a mulher, compreender mais a mulher, né? Mas, enfim, a gente percebe que não foi assim. Então, essa mulher, nesse texto, ela já era mulher, já tinha esse ponto negativo, ela tinha esse problema, que era um problema, esse fluxo aqui de sangue, essa hemorragia constante, há 12 anos. Então, a gente percebe que ela devia ser uma mulher que, por si só, ela já se afastava das pessoas. Né? Quem queria ficar com uma mulher com esse problema? Qual é o homem que quer casar com ela, namorar com ela? Nenhum homem. Né? E talvez uma outra mulher, sim, compreendia, poderia ajudar no seu dia a dia, mas um homem, talvez, não vou de novo aqui, não quero generalizar, talvez tivesse um ou dois, três, não sei, mas ela, por si só, já de repente já se afastava das pessoas. E
mesmo sem Jesus vê-la tocando no tecido da sua roupa. A sua virtude, né? A questão a questão natural de Jesus de amar as pessoas era tão grande, tão imensa, que não impediu de usar essa mulher. E depois ele volta a falar com ela, ele encontra ela, porque não tinha como também se esconder, e aí ele fala com ela e diz, olha, a tua fé te salvou, né? Mais ou menos isso. Enfim, e consola essa mulher. Verso 22. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. Interessante as palavras de Jesus. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Então, ele demonstra ele publicamente para aquelas pessoas um sentimento, todo o sentimento de amor, de carinho, de afeto que normalmente não tinham aquelas pessoas para aquela mulher. Então, Jesus quebra ali um contexto, né, um paradigma, um tabu que existia. E essa mulher, naturalmente, ela agora volta para o cenário cotidiano da vida, feliz, sua saúde restabelecida, com essa cura que ela obteve em olhar para Jesus. Eu queria terminar esse texto, essa nossa estudo. Perdão, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer um comentário? Eu falei demais aqui. Se não, eu queria ler aqui algumas palavras de Ellen White, no mesmo livro ainda, do Desejado, na página 240. Ela diz assim, Ellen White, a turba admirada que se comprimia em torno de Jesus não sentira nenhum acréscimo do poder vital. Mas quando a sofredora mulher estendeu a mão para tocá-lo, crendo que se restabeleceria, experimentou a vivificadora virtude. Assim nas coisas espirituais. Então agora faz um paralelo. Jesus curou ela fisicamente. Quer dizer, a fé dela, daquela mulher, levou-la até Jesus, acreditando que ele tinha poder para curá-la, apenas tocando na roupa dele. E agora ela faz aqui um paralelo. Assim, nas coisas espirituais. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva a fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. Então, assim, fazendo um contraste, né? Comparando e contrastando. Havia uma multidão de pessoas, os discípulos estavam ali, mas o que dá a entender para a gente, a leitura que a gente faz, que havia uma diferença incrível de uma única mulher para uma multidão de pessoas que estavam ali comprimindo Jesus na rua. E não estavam enxergando e vendo ele como alguém que estava ali para ajudá-los, não só fisicamente, a questão não é essa, né? Só fisicamente, curar, mas curar espiritualmente. Trazê-los para um contexto profético que eles não estavam compreendendo. Eles não entendiam, ou não se esforçavam para entender. E eram judeus, eram religiosos, né? Por serem filhos de judeus. Então, eu acho que é isso que ele mais quer dizer. Assim, nas coisas espirituais, falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva a fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual à verdade. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé não pode receber bênção de Deus. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo. Devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é o que o abraça como Salvador pessoal e se apropria de seus méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora, muitos têm a fé como opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em concerto. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança pela qual a alma se torna uma força vitoriosa. Agora, para terminar aqui. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que recebera. Os dons oferecidos pelo Evangelho não devem ser adquiridos às furtadelas, nem fruídos em segredo. Assim o Senhor nos chama a confessar sua bondade. Vós sois as minhas testemunhas, Senhor, eu sou o seu Deus.
É um texto que está em Isaías 43, versículo 12. Bem, por hora, da minha parte, seria esse tema aqui, esse assunto. Mas eu queria finalizar fazendo aqui apenas um contraste, né, uma comparação. Como eu disse anteriormente, Jesus ele não veio à Terra simplesmente para curar as pessoas, para poder fazer as pessoas ficarem curadas das suas doenças. Não foi esse o objetivo máximo, embora ele fez por amor às pessoas. Jesus nunca gostou do sofrimento de ninguém, e não gosta também, mas eu acredito que a menstruação, embora é um processo natural, né, corriqueiro da vida da mulher, mas algumas sofrem mais do que outras. Eu acho que isso é conta do pecado. Eu acho que isso deve ser resolvido depois. Enfim, mas se nós nos considerarmos, se nós realmente nos vemos como pessoas privilegiadas, né, servas de Cristo, de Deus, e a gente até vem entendendo que, embora Cristo não está fisicamente com a gente aqui, mas está espiritualmente com a gente, e está trazendo conhecimento para a gente, nos dando o privilégio de conhecê-lo a cada dia mais, entendê-lo, né, através de vários assuntos que ele tem nos dado, assim, sabe, com muita vontade, muito prazer. Nós também precisamos realmente passar por uma mudança e precisamos realmente ser como Cristo é. A gente não deve nunca mais adotar métodos, maneiras, culturas que o mundo ainda aplica, né? Enxerga as pessoas, especialmente mulheres, pessoas que não têm direitos e tudo mais. Mas o nosso comportamento deve ser bem diferente. A gente pode ver nesse mundo, né? É populoso, muitas pessoas têm esse mundo. Mas isso não quer dizer que a gente deve ver como as pessoas estão, como as pessoas vivem. Nós não estamos obrigados a nos comportarmos como elas se comportam. Muito pelo contrário. Temos tido muita luz, muita compreensão. E eu acredito que assim como naquela geração ali, no século I, século I, Cristo queria e estava se esforçando para que os judeus, especialmente, entendessem que era uma dispensação nova e muita coisa estava passando para eles, da mesma forma acontece com a gente hoje também. Nós estamos numa nova dispensação, onde nós estamos tido o privilégio de ter um conhecimento amplo e vasto que a gente não tinha antes como meramente adventista. Né? Adventista formal, pertencendo à igreja adventista. Então, assim, precisamos testemunhar desse conhecimento. A gente precisa viver isso, na verdade, na prática. Por isso que é importante a gente buscar mais conhecimento, a gente buscarmos tesouros escondidos que sempre existiram, mas a gente não se interessar por esses tesouros, esse tipo de conhecimento, de estudos, né? Especialmente a questão especialmente, né, o assunto que é o divisor de águas para a gente, né? Nos faz estarmos em Deus ou não, que é a questão de gênero, de igualdade. Esse é fundamental mesmo. E a gente precisa entender isso. Entendendo esse assunto, a gente vai estar cada dia entendendo a mente de Deus. Quem é Deus? Como se comporta, né? E isso vai nos fazer pessoas novas, diferentes, pessoas mais que vamos entender o outro, vamos amar mais o outro. A gente vai buscar conhecimento para entender a pessoa e, de alguma forma, ajudá-la também a se desprender dos seus conceitos, das suas culturas. Então, é isso. Bom, eu acho que eu terminei o meu estudo. Eu peço perdão se eu falei aqui em alguma parte. Eu agradeço os comentários e é isso. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Então vamos orar? Vamos ajoelhar para orar? Maravilhoso Deus, nós somos muito gratos a Ti por tudo que tem feito por nós. Mais uma vez sou grato por esse dia de hoje, esse dia maravilhoso, santo. O sábado realmente é um marco na semana para a gente. Nos faz ter mais, nos dá o privilégio de termos mais tempo, passar mais tempo contigo e entender a sua natureza física e entendemos mais o nosso próximo também.
Que cada um possa ter um bom sábado, que cada um possa ter uma boa semana. É que eu te peço a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.